Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo que eu considero muito especial. Embora seja um tema simples, pode ser que muita gente que está chegando aqui no canal esteja começando no artesanato, tenha dúvidas sobre o assunto, então eu achei muito interessante trazer para vocês e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, mais de bate-papo, falando sobre materiais, porque aqui eu já gravei vários vídeos nesse formato, tem até uma playlist que eu vou colocar no card aqui para vocês o link. Escrevam aqui nos comentários e também compartilhem, deixem uma curtida, porque eu vou ter esse feeling de vocês, esse feedback, porque as curtidas e os compartilhamentos são um termômetro para quem está aqui do outro lado gravando conteúdo de forma gratuita. Então, já vou adiantar o assunto para vocês. Eu trouxe aqui os materiais básicos para quem quer começar a fazer artesanato em MDF. Lembrando que o assunto é básico, vai muito do que você escolher. Dentro do artesanato em MDF, você pode trabalhar com stencil, com papel, com guardanapo, papel para decopagem, papel para scrapbooking, carimbos, enfim. Eu quis trazer mesmo um vídeo bem enxuto, porque de repente você não sabe que precisa desses materiais, acaba adquirindo tantos outros. Então eu acho que isso é muito legal trazer para vocês aqui, porque eu sempre falo que não é só de passo a passo que vive a artesã ou o artesão. Chega de conversa, bora lá conferir quais os materiais que eu considero básico para começar no artesanato em MDF? Primeiramente, eu vou falar sobre pincéis aqui nesse vídeo explicativo. Separei aqui para vocês alguns modelos de pincel de cerdas sintéticas, de cerdas naturais. E se vocês tiverem dúvidas sobre pincéis, já tem vídeo aqui no canal. Eu falo sobre pincel redondo com pelo natural, pincel chato de cerdas sintéticas e muitos outros assuntos. Tem uma playlist de dicas e tours, eu vou colocar aqui no card para vocês conferirem depois. O que eu acho interessante, tá, pessoal? Quando vocês forem trabalhar com tintas, se possível, deixem um pincel somente para cor clara, somente para cor escura. E eu trouxe os meus pincéis aqui de guerra para vocês, tanto nacional quanto importado, para que vocês entendam o porquê que eu faço essa separação. Aqui, se vocês notarem, por mais que eu cuide do pincel, existe um acúmulo aqui na virola de tinta. Esse pincel aqui eu só deixo para trabalhar com cor escura, porque vamos supor que por algum motivo esse pigmento aqui, essa tinta acumulada, ela chegue até a ponta do pincel, pode estragar o meu projeto se eu estiver trabalhando com um tom claro. Esse pincel aqui, ele é de uma linha importada da Royal, o nome da linha é Crafter's Choice. Mas aí, quem estiver começando, gente, não é necessário investir em materiais importados, tá? Eu já trabalho com artesanato há muitos anos, eu já adquiri esse pincel há muito tempo e na época o dólar não estava tão alto. Aí eu consegui um preço muito legal pelo kit de pincéis. Se vocês quiserem e puderem, pensem em adquirir esses pincéis aqui da linha da Ceramic. O preço é bem acessível e o material também é de boa qualidade. Esse meu aqui, ó, também tá bem velhinho, ele tá bem comido, mas ele ainda dá pro gasto. Então, esse pincel aqui eu utilizo para cores escuras, esse maior aqui, ó, para cores claras, para passar base, para passar um fundo claro. Esse aqui também, gente, eu já tenho há muito tempo. Ele é da linha Majestic, né, da Royal também. E esse aqui da Ceramic eu deixo para poder passar verniz. Notem que aqui também tem um acúmulo, ó, de verniz. Então, eu deixo somente para essa finalidade, para não, de repente, sair tinta no momento que eu estiver aplicando o verniz. Este pincel aqui, de cerdas naturais, se eu não me engano, ele é de pelo de orelha de boi. Eu deixo para poder passar goma laca incolor ou goma laca indiana, que vai ser o próximo assunto que eu vou falar. Primeiro momento, vocês vão começar a trabalhar com artesanato, escolham pincéis para vocês aplicarem o fundo, a tinta, a base, combinado? Lembrando que dentro do que vocês fizerem,
Obviamente, vocês podem precisar de outros tipos de pincel. Se vocês forem trabalhar com extenso, tem que ser pincel de pituar. Pintura country, vocês podem precisar de pincéis com numerações menores. Falando em numeração, deixa eu voltar aqui. Para passar fundo, pessoal, quanto maior o pincel, melhor. Pensando em caixarias, em bandejas, quanto menor a pecinha, se vocês forem trabalhar com pintura country, o pincel deverá ser menor. Eu não vou conseguir, por exemplo, fazer uma pintura, de repente, de uma manchinha de uma vaca com esse pincel. Então, aqui, como eu pontuei, são materiais básicos para começar no artesanato, em madeira, em MDF, porém, dependendo do nicho que você escolher trabalhar, você pode precisar de outros materiais também. Então, aqui são os pincéis. Próximo tópico. Eu vou falar sobre base acrílica e goma laca incolor. Esses dois produtos aqui eu trabalho antes de iniciar a pintura nos meus projetos. Eu gosto de selar a madeira antes. E isso aqui é muito particular de cada artesão e artesã. Algumas pessoas, elas não passam nada, elas já vêm com a tinta e já começam o trabalho. Eu gosto de preparar, na minha opinião, o trabalho fica diferente. Essa base acrílica aqui, ó, com um fundo branco, eu trabalho quando eu vou fazer pintura de cor clara. A goma laca incolor, quando eu vou trabalhar com projetos que eu vou utilizar tintas escuras. Somente quando eu vou trabalhar com recortes, vou até pegar aqui um exemplo para vocês. Ó, esse projeto aqui, ele é recortado a laser e vamos supor que eu vou trabalhar com uma cor clara. Aí eu trabalho com a goma laca incolor, principalmente nesse queimadinho do laser, para que minha peça não fique amarelada. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas é sempre bom frisar essa informação. Existe a goma laca indiana também, ela é mais amarelada, porém tá muito caro, gente. Então, esses dois produtos aqui super me atendem. E mais uma informação, leiam o rótulo, ok? Esse produto aqui é a base d'água, esse aqui ele é solúvel em álcool. Na hora de fazer a limpeza dos seus pincéis, se atentem a essas informações para vocês não perderem ferramentas de trabalho. Depois de passar, obviamente, a base com os pincéis que eu sugeri, eu vou falar para vocês sobre lixas. Quando vocês vão começar no artesanato, falando sobre caixarias e peças maiores, sem focar muito no country, porque o country, ele demanda mais estudo, mais experiência, e às vezes a pessoa, ela fica somente nesse nicho de caixarias, kit para bebês, no início, para depois se aventurar em outras técnicas. Eu trabalho com lixas de acabamento. Por quê? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esse porta-guardanapo, eu já passei a base. Depois de preparar o MDF, essas regiões de emendas, elas são mais ásperas. Eu preciso lixar para dar um toque suave aqui para a peça. Essas partes que são as junções, como eu pontuei, eu trabalho com essas duas opções de lixas. Uma de gramatura 400 e uma de gramatura 220. Quem tiver dúvida sobre lixa, pensa assim, quanto maior o número, mais fina ela é. Quanto menor o número, mais grossa ela é. Aqui eu vou sugerir somente essas duas numerações, porque lixas mais grossas, de repente 80, 120, é para quem vai trabalhar com desgaste, com pátina, e também é muito particular da área que você escolher atuar no artesanato em MDF. Para trabalhos assim, esse tipo de lixa atende muito bem. Falando sobre o country, ó, essa pecinha que eu trouxe aqui de exemplo, o MDF dela já é mais liso, você não vai precisar lixar. Nesse tipo de projeto é mais pintura, sombreado, então esses materiais eles não serão utilizados com tanta frequência, ok? Outro produto, outra ferramenta que eu também gosto de ter é o rolinho de espuma, ok? Eu vou mostrar 4 para vocês aqui e vou explicar o motivo.
Os rolinhos que eu trabalho, já tem até vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse assunto. Tá lá naquela playlist que eu já mencionei. Rolinho, pessoal, dependendo de onde você comprar, você vai pagar R$ 2,30, R$ 3 e alguns quebradinhos aí. Então, o investimento é bem baixo se compararmos com os pincéis de cerdas sintéticas, que são esses daqui, ou de cerdas naturais chato. E aí, dá para investir um pouquinho mais. Quem puder começar já adquirindo 4 rolinhos, eu acho que já tá muito bem. Por quê? Se vocês observarem, esse rolinho ele já tá mais escuro do que esse. Então, eu deixo um rolinho para trabalhar com cores escuras. Aqui ele tem um pouco de vermelho, um pouco de azul, mas ele não está soltando tinta, ele ainda está bem macio. Ele não tem um acúmulo aqui que vai interferir em uma pintura de um outro projeto. Deixo um rolinho para trabalhar com cor clara, para passar base, né, branco, mineral, este aqui. Um outro rolinho que já estiver um pouco mais gasto, eu deixo para poder alisar cola. Trabalhando com papel para scrapbooking, com guardanapo, ou até mesmo com tecido, é interessante ter um rolinho que de repente você já tem ele um pouco mais gasto para fazer isso, se você não quiser esticar muito com o pincel. E um rolinho eu deixo só para trabalhar com verniz, que eu trabalho com verniz à base d'água. Quem acompanha as aulas aqui do canal já conferiu muito essa etapa, ok? Caso você não consiga adquirir 4 rolinhos, compre 2 para trabalhar com tinta escura, tinta clara. E o verniz você pode só aplicar com o pincel, aí vai de gosto, ok? Já que eu pontuei esse assunto cola, alisar, né, a cola, nivelar com um rolinho, eu vou falar já dos tipos de cola. Tem diversos tipos no mercado, cola para papel decopagem, cola pano, cola de silicone, cola quente. Mas se você estiver começando no artesanato, isso é algo bem particular também. Se você só trabalhar com tinta com pintura, talvez a cola você vai precisar para colar alguma pedraria ou nem vai precisar de cola. Mas ao invés de trazer um leque para vocês aqui de cores, eu separei essas duas. É muito bom ter esse tipo de cola, cola branca para ateliê, para artesanato. Essa cola aqui, ela é uma cola mais espessa. Eu trabalho muito com ela para colar pedrarias, para colar recortes em MDF, para colar papel para scrapbooking. Mas vamos supor que eu tô com um guardanapo e eu não tenho como comprar uma cola para decopagem, aquela cola gel. Dá para trabalhar com essa cola aqui tranquilamente, é só nivelar muito bem a cola para não ter excessos. Por isso que eu sugiro essa ao invés de dar outras sugestões para vocês. A cola instantânea, por exemplo, vocês têm um projeto que precisa ficar pronto logo, precisa colar um recorte rapidinho, trabalhem com a cola instantânea. Lembrando que, como eu pontuei, tem cola de silicone frio, tem cola quente, mas a cola quente, ela é também muito específica. De repente você vai trabalhar com o country, aí precisa colar algum acessório, flores, aí sim precisa de cola quente, caso contrário, não. Indo para os outros pincéis, que eu também considero os pincéis básicos, eles têm um valor menor de investimento, são os pincéis de cerdas naturais chato. Esse aqui, ele é pelo de porco, ele é bem baratinho. Eu tenho aqui da Castelo e da Condor, se eu não me engano, ele é conhecido como pincel de cabo amarelo. Olhem a diferença de tamanho aí do pincel, vai também de marca. As numerações que eu tenho, 18, 20, 16. Esse pincel aqui, vocês conseguem aplicar cola, fazer pátina, até mesmo passar fundo. Vamos supor que não dá para investir agora num pincel, vou pegar um nacional, né? Não dá para investir agora num pincel de cerdas sintéticas para poder passar fundo. Eu posso trabalhar com esse aqui e depois trabalhar com um rolinho, ok? Porque esse aqui ele vai deixar muito mais marcada a sua pintura. Quem não gosta de deixar a pintura marcada, trabalha com um rolinho.
E esse tipo de pincel, eu aconselharia você ter uns dois, ok? Um para passar cola e um de repente para fazer pátina, deixar para fazer outros tipos de projetos. E agora eu vou falar sobre as tintas. Peguei aqui alguns exemplos. Vocês podem trabalhar com tintas de marcas diversas, o que fica mais fácil para vocês encontrarem na cidade de vocês, o que tiver um preço mais acessível. Aqui eu vou mostrar 3 tipos da mesma marca, porque essa marca aqui eu encontro com muita facilidade na minha cidade. Eu não preciso ficar comprando online, mas sintam-se livres para escolher as tintas que vocês quiserem, combinado? Aqui não é merchan, não é propaganda, aqui é mais compartilhar sugestões para vocês. Quem está começando pode ser que opte por potinhos menores para ter um leque legal de cores. Já falei sobre esse assunto aqui também no canal, que cores que eu uso em maior quantidade eu compro do pote maior. Então aqui, ó, são tintas PVA. Vamos supor que eu quero trabalhar com um verde, mas um verde mais claro. Eu posso misturar, não preciso comprar um potinho de verde mais claro. Sintam-se livres também para fazer a combinação de cores de vocês. Se tratando de artesanato em MDF, vocês precisam comprar tintas próprias para esse tipo de trabalho. Algumas pessoas utilizam tintas de pintura de parede, porque é o látex, que também acaba sendo o mesmo tipo de produto envasado aqui. Também dá, mas eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto, porque eu só compro esses potinhos pelo espaço limitado que eu tenho no meu ateliê. Eu não consigo comprar 1 quilo de tinta em lata e deixar aqui, porque não tem como, gente, eu perderia material, ok? E também dá para vocês utilizarem tinta acrílica, ok? O acabamento e a cobertura dessas tintas acrílicas às vezes pode ser melhor do que da tinta PVA, mas vai de gosto. Eu às vezes compro tinta acrílica em algumas tonalidades que não tem na PVA ou porque eu encontro na minha cidade. Eu gosto de trabalhar com ambos produtos. Para chanfrar, para mim o efeito é o mesmo. Algumas pessoas dizem que a PVA não chanfra acrílica, mas para mim chanfra, eu nunca tive esse tipo de dificuldade. E as cores, tá, pessoal, é algo bem particular também. Pensem assim, que cor que eu devo comprar primeiro, Pamela? Depende do que você quer pintar. Eu não posso falar assim, compre azul, de repente você não gosta de azul, compre verde, se você não gosta de verde. Vai do projeto que você quer iniciar. Aqui eu gosto de ter cores neutras, algumas tonalidades da família do azul, do vermelho, mas eu já faço pintura há muito tempo, eu já sei dosar o que eu tenho mais no meu ateliê, o que eu tenho menos. Quem está começando pode ser que isso seja um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. De repente você pode dar prioridade para a cor branca, preta e azul. E aí você depois vai adquirindo os materiais de acordo com o seu orçamento. E não menos importante, pessoal, para encerrar, vou falar sobre acabamento, verniz. Verniz acrílico fosco é o meu favorito para passar com pincel e alisar com um rolinho. Esse tipo de material você pode trabalhar em diversos tipos de peças, porque o acabamento dele é fosco, então ele não briga com as técnicas. Se você gostar de acabamento brilhante, pode ser que nem todos os tipos de pintura você consiga dar esse efeito de acabamento. Se você for trabalhar de repente com uma pátina, vai ter que pedir um fosco e não um brilhante. Eu investiria nesse tipo de verniz. Tem também o verniz em spray, o investimento é bem maior para você fazer. Ele é mais prático na hora de aplicar, você ganha mais tempo, porém o valor dele é mais alto, o rendimento dele é um pouquinho menor também, eu acho isso, minha opinião, Pamela. E para quem está começando, continuar trabalhando com pincel e rolinho é mais fácil porque também a pessoa vai pegando mais prática nessas ferramentas. E para encerrar, obviamente, uma peça em MDF. Aqui eu vou pegar os exemplos que eu já trouxe para vocês, ó. Aqui eu tenho um projeto em pintura country, que eu poderia trabalhar somente com tinta. E aqui também eu poderia trabalhar somente com tinta. Caso vocês queiram mais vídeos nesse formato, Pamela, eu queria saber quais tipos de stencil você recomendaria para quem está começando, quais os tipos de carimbo, papéis, escrevam aqui nos comentários, porque esse tipo de assunto,
para quem está começando no artesanato agora por conta da pandemia, enfim, por N motivos, vale ouro, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!